esses testemunhos, irmãos, o que acontece, né, como Deus agiu, como Deus fez, é para a edificação da gente, que a gente possa buscar da mesma forma e agir da mesma forma em determinadas situações. Não é, evangelista Gilson? Para a gente aprender, a gente sempre está aprendendo. Eu costumo dizer, né, irmã Tereza, que a gente era para ser uma geração de crentes assim, muito próximo de Deus. Era para ser uma geração poderosa no Senhor, cheia de graça, de unção, cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque nós temos aqui, né, uma máquina do tempo que faz você ir para o passado e para o futuro, saber exatamente o que você tem que fazer, para que agora, no presente, você faça o que as pessoas fizeram e deu certo lá atrás e também no futuro. E a gente tem tudo isso em nossas mãos e às vezes nós não aproveitamos. E a gente se torna, então, né, essa geração que nós estamos tendo hoje aqui, né, é uma das piores gerações de crentes que já passou por essa terra. Pelo menos é o que o pessoal fala, as estatísticas, né? Então, irmãos, que nós possamos aprender de todas as maneiras, né? Quando estiver aprendendo, aprender e fazer o que é correto e a gente obedecer ao Senhor para que a nossa vida seja da melhor forma possível. Vamos ver, Osinéia, por favor, está com a palavra. Vem. Muita igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Grandes coisas o Senhor faz pelas nossas vidas e é por isso que hoje nós estamos aqui, né? A cada dia Deus nos dá oportunidades, Deus nos dá bênçãos e vitórias quando a gente obedece. E um dos testemunhos que eu tenho para contar para a igreja foi quando eu vim para São Paulo. Foi através de uma obediência que eu tive que fazer, na verdade. Desde os meus 6 anos de idade, eu comecei a cantar, eu comecei a louvar o Senhor Jesus. Só que ali na minha adolescência eu parei, eu disse, eu não quero mais cantar. Eu continuei louvando na minha igreja, eu tinha muitas funções na igreja, eu era regente do coral de jovem, eu fazia muitas coisas na igreja, só que eu não queria mais cantar, eu não queria sair para cantar, eu não queria gravar mais. Porque eu dizia, eu sou muito tímida. E realmente, até hoje eu sou tímida. Só que eu dizia, colocava isso como desculpa. Eu dizia, não, o dia que eu for mais disposta, o dia que eu conseguir falar melhor, eu vou continuar louvando a Deus. Só que não é assim. Quando Deus nos chama, Ele não pergunta se a gente é capacitado, se a gente sabe falar, se a gente sabe se expressar. Ele nos capacita. Só que a gente tem que continuar obedecendo a Ele, porque ao longo da nossa vida Ele vai nos capacitando, Ele vai nos orientando. Então Deus começou a falar comigo que Ele precisava, que Ele queria que Ele queria me usar no louvor. Eu dizia não. Com o passar do tempo eu dizia não. Quando eu for mais disposta, eu vou continuar louvando. Então teve um momento da minha vida em que eu entrei em uma depressão profunda. E eu lembro que eu trabalhava de fotografia e eu dizia, eu vou seguir essa carreira e é isso que eu quero para a minha vida. E chegou um momento da minha vida em que eu estava nos melhores lugares fotografando. E eu estava muito feliz, eu lembro de um momento que eu estava muito feliz naquele evento e de repente veio um vazio tão grande no meu coração, assim, e eu tive que ir para a rua, no lugar, e eu olhei para o céu e disse, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu sei que o chamado que o Senhor tem na minha vida não é este. Eu sei que o chamado é maior. E então Deus foi ministrando em minha vida, em meu coração, e disse que Ele ia me levar. Para que Ele cumprisse o que Ele tinha na minha vida, Ele ia me colocar em outro lugar. Então eu não entendia. E chegou um momento da minha vida, na época da pandemia, que fecharam todas as portas, né? Eu trabalhava com eventos, 15 anos, casamento, eu fotografava, e fechou tudo, né? Encerrou todas as agendas. Eu dizia, e agora, Senhor, o que eu vou fazer? Então Deus começou a falar comigo. Eu vou te colocar em outro lugar. Em um estalar de Deus, eu vou te colocar em outro lugar. Então, quando eu percebi, eu já estava em São Paulo.
chegou uma oportunidade da gravadora em que o William trabalhava, ele entrou em contato comigo para eu fotografar na gravadora. Então eu disse, nossa, mas em São Paulo, como assim? Eu era filha única, né? Eu e meu irmão, a única filha, né? E então eu disse, nossa, mas se for da vontade de Deus, os meus pais vão permitir, né? Porque eu morava no Rio Grande do Sul, imagina, em outro estado completamente diferente. Então eu falei com os meus pais disseram, não, é da vontade de Deus, né? Então eu vim para São Paulo e eu vim trabalhar aonde? Dentro de uma gravadora. E ali começou o trabalhar de Deus na minha vida, porque eu não queria gravar, mesmo ali em São Paulo, na gravadora disse, não, eu não vou gravar. E ele começou a dizer, não, tem que gravar. E eu comecei a gravar e ali começou o propósito de Deus, continuou, na verdade, né, o propósito de Deus na minha vida. Então não é nunca sobre o que a gente pode, sobre a nossa capacidade. É o que Deus pode fazer através da nossa vida quando a gente obedece. Né? Porque muitas vezes a gente olha para nós mesmos e dizemos, não, eu não sou capaz. Mas quando Deus nos escolhe, Ele não pergunta para a gente se a gente tem capacidade, se a gente consegue falar, se expressar. Ele quer nos usar. Ele quer que a gente dê um passo de fé, Ele quer que a gente seja obediente. Então, se hoje eu estou aqui, é porque eu decidi me posicionar e eu decidi obedecer. Amém? Eu não sei qual é o chamado de Deus na tua vida, eu não sei o que Deus já falou para você. Às vezes nós precisamos dar o primeiro passo, que é a gente se posicionar, que Deus vai fazer através da nossa vida coisas grandes e extraordinárias. Mas primeiramente a gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa se posicionar, a gente precisa obedecer. Amém? Deus abençoe e obrigado pela oportunidade. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo gira em torno de obediência. Obediência a Deus. Amém? Vamos ficar todos em pé, irmãos, por favor. Louvado seja Deus. Nós já vamos passar para a palavra de Deus. Amém? Peço mais uma vez, né, que as mamães segurem seus bebês aí, não deixem eles correrem pela igreja, é perigoso. Tá bom? Não quero criança correndo para a igreja e indo para o banheiro pequenininho sem os pais. Tá bom? Por favor, acompanhem. Se precisarem ir lá, levem eles lá. Não tem problema nenhum, não. Tá bom? Então, nós vamos orar agora. O pastor Miguel estará trazendo a mensagem. E vamos ouvir a palavra de Deus desta manhã. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Senhor, nós elevamos a nossa face de oração a Ti, te pedindo agora que Tu use o Teu servo, o pastor Miguel, Senhor, o qual o Senhor tem usado desde há muitos anos e muitas décadas. Que Teu Espírito Santo fala através dele e que, Senhor, o Espírito Santo também encontre corações abertos ao entendimento da Tua palavra. Fala, Senhor, a Tua mensagem nesta manhã para o nosso povo. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço. Amém. Receba o servo do Senhor com uma salva de palmas para Jesus. Amém? A Senhor igreja. Eu lembro de um evento de um artista aí, em que quando ele terminou de apresentar, a plateia aplaudiu ele por 10 minutos. Né? Então, quando for bater palma para o Senhor aí com ânimo e não pense em parar, não. Já aplaudiram ao Senhor. Até o cara, o dirigente, fala assim, ô gente, para aí, pô, acabou. Amém, irmão? Glória a Deus. Graças a Deus que o Senhor nos trouxe até aqui. Graças a Deus que Ele nos concedeu a oportunidade de nós estarmos aqui hoje. Amém, irmãos? Todos estão felizes com o Senhor? Diga glória a Deus aí. Glória a Deus, mas assim, né? Eu vou dar um glória a Deus que o pastor pediu. Mas amém, irmão? Abra sua Bíblia no Evangelho de João.
no capítulo 15, verso do 6 em diante. Evangelho de João 15, verso do 6 em diante. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala, espera, pastor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém, irmãos? Pode se assentar. Eu estava ontem meditando na palavra do Senhor, porque eu iria pregar hoje. Aí você medita um pouquinho, né? Tenta fazer um esbocinho lá, né? Fazer uma listinha lá. Mas eu tenho um grande problema, eu não sigo o esboço. Eu não sei o que acontece, né? Porque todas as vezes que eu faço um esboço, chega aqui e as coisas mudam totalmente. Mas glória a Deus, né? Seja louvado o nome santo do Senhor. Então eu estava meditando ontem na palavra do Senhor, em que eu iria trazer para a igreja, em que eu iria falar aqui, né? E nós pregadores, eu não sei se todos, né? Mas comigo assim, bate uma grande preocupação quando eu vou pregar, né? Não porque eu não tenho a instrução, eu tenho 40 anos, 45 anos de evangelho. Não é por isso, né? Que às vezes, para os irmãos pregadores novos aí, que às vezes, tremendo, não tem problema não, você vai fazer 40 anos de evangelho, vai continuar a mesma coisa, né? Não vai mudar isso. Por quê? Porque quando a gente vem aqui e começa a pregar para a igreja, a gente começa a falar com algo, com alguém que é corpo, com alguém que é Cristo, né? Nós somos Cristo, nós somos Jesus. Amém, irmão? Ele é o cabeça. Nós, o corpo, os membros. Amém, irmão? Glória a Deus. Então, como igreja do Senhor Jesus, nós somos Jesus. Corpo. Amém, irmão? Glória a Deus. Então bate uma preocupação, porque a gente vai falar com o povo de Deus, a gente vai falar
com Jesus, a gente está diante de Deus, a gente está diante de Jesus, né? Então bate uma preocupação muito grande, porque não é qualquer um. Eu não estou falando aqui para o pastor, não estou falando para o prefeito ou para o governador, ou seja lá para quem quer que seja. Eu estou falando para o corpo de Cristo e falando com o corpo de Cristo diante de Deus. Amém, irmão? Então é uma responsabilidade um pouco grande para a gente. Amém? Mas eu estava meditando, então o Senhor me concedeu a palavra que nós lemos aqui, né, que realmente é a videira. Fala da videira verdadeira, se começar no capítulo 15, aí no contexto, fala sobre a videira verdadeira. E nós começamos a ler aqui um verso, né, que já descarta aquele que não crê em Jesus, né? Se alguém não estiver em mim, será lançado fora com uma vara, e secará, e os que os colhe, lançam no fogo, e ele arde. Amém, irmão? Mas aí vem a outra palavra, o outro verso aqui que nós lemos. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Amém, irmão? Glória a Deus, maravilhoso, né? Pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Né? Nisto é glorificado meu Pai, que dê muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Né? E o verso 10 aí vem um se. Vem um se. Se guardarem os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Amém, irmão? Glória a Deus. E aí a gente começa a pensar, e eu começo a pensar aqui, que a nossa vida cristã é vida de escolha. É de escolha. Eu tenho que guardar os mandamentos do Senhor para que tudo aquilo que eu quiser pedir, eu receba. Né? E não é só guardar os mandamentos, eu tenho que estar em Jesus. E estar em Jesus não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Não é eu simplesmente falar, eu estou em Jesus e pronto, eu já estou. Não. Estar em Jesus nos arremete como eu disse, a escolha. A eu querer. E não só querer, a eu me esforçar para. Não é de qualquer jeito, eu tenho que esforçar. Não é de qualquer maneira, eu tenho que fazer por merecer. E a gente tem que pensar muito, né, Tereza? Por causa dos mínimos detalhes, das coisinhas que aparecem. E das coisinhas que entram no nosso caminho. Eu lembrei aqui do rei, Tereza, que nós falamos na sexta-feira. Rei Uzias. Já ouviram falar do Uzias? Quem nunca ouviu falar dele vai se lembrar dele de Isaías 6. Quando Isaías teve a visão do trono de Deus, lá começa assim, no ano em que Uzias morreu. Mas quem era Uzias? Uzias era um rei. A Bíblia fala que Uzias andou com o Senhor. Ele serviu ao Senhor. Ele fez tudo com o Senhor. Né? Crônica 26,
Verso 5, falando de Uzias. Porque ele deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. E nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. E se os irmãos lerem o capítulo 26 aqui, vai ver uma lista daquilo que Uzias fez. E ele teve bom êxito em tudo que ele fez. Deus o abençoou de maneira extraordinária. Só que no finalzinho, ele fez uma escolha. E a escolha que ele fez não foi muito boa para ele. Verso 16, do 26 de 2 Crônica. Mas havendo já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Ele fez tudo certo. Foi abençoado por Deus, venceu batalha, criou coisas, edificou coisas, fez obra de engenharia, criou armas para o seu exército. Deus o abençoou em tudo, ele foi abençoado, ele foi vencedor. Chegou no finalzinho, alguma coisa cresceu no coração dele, e ele se exaltou e corrompeu. E aí vem a história dele. Ele decidiu entrar no templo e oferecer incenso. Presta bem atenção. Ele decidiu entrar no templo e oferecer incenso a Deus. E o sumo sacerdote, mas alguns sacerdotes entraram atrás dele e falaram: não é para você fazer isso não. Não é seu ofício fazer isso. Não é para você fazer isso. E ele, em vez de baixar a bola com humildade, não, ele se irritou com o sacerdote. Se irritou com os sacerdotes. E aí começou uma lepra da testa dele. E ele morreu com aquela lepra. Então lá em Isaías 6, quando fala da morte de Uzias, é exatamente isso aqui, ele morreu com lepra. Por quê? Subiu, fez uma escolha ruim. Fez a escolha errada. Achou que era o grande. Achou que era o bambambam, que podia fazer qualquer coisa. Mas não deu. Deu ruim para ele, como diz a Giranha. Deu ruim. Não devia. Então, por isso que eu falo, irmãos, a vida nossa, voltando aqui para João, a vida nossa, ela é de escolha, e escolha que a gente faz. Eu quero pedir ao Senhor e quero receber, eu também quero, todo mundo quer. Só que tem algumas coisas antes disso aqui, Primeiro, permanecer em Jesus. Segundo, ainda não é só permanecer em Jesus, não. As palavras do Senhor estão em mim. Tem duas coisas aí. Eu tenho que permanecer, a palavra dele tem que estar em mim. Como é que eu permaneço? Como é que eu faço isso? É fazendo escolhas ao lado de Deus, escolha ao lado do reino, escolha ao lado das coisas espirituais. E os mínimos detalhes. Porque Deus olha, Deus vê, Deus trabalha, Deus opera nas coisas pequenas.
Deus usa coisa pequena para fazer grandes obras, mas Ele também observa o nosso coração, as coisas pequenas. Tipo o nosso querido rei. Não podia simplesmente falar para o sacerdote, pô, tá certo, vocês estão certos. Concordo. Eu quero oferecer incenso ao Senhor. Eu não posso? Por favor, vocês que são os oficiais, ofereçam por mim. Era simples. Era uma coisa simples. Ele só precisava ter humildade suficiente. E não se achar o cara. Coisinha simples. Eu quero oferecer, eu não posso? Ofereçam por mim. Né? Então, às vezes, é nessas coisinhas simples que a gente bate. Aí eu peço, e não recebo. Lembrei de Tiago. Pedi e não receber, por quê? Pedi mal. Eu vou acrescentar aqui, eu vou melhorar aqui. Pedi e não receber, por quê? Eu não estou em Jesus. Eu não recebo por quê? Porque a palavra dele não está em mim. Alguma coisa está errada, por isso que eu não recebo. Eu vou falar que a palavra aqui está errada. Não, a palavra não está errada. Quem está errado sou eu. A coisa está errada é comigo. Não está com Jesus. Não está com as palavras do Senhor. Está comigo. Né? E muitas vezes a gente peço, eu não recebo e desisto tal, e deixo para lá. E aí eu começo a lembrar de umas coisas. Começo a pegar um clássico aqui, a mulher do fluxo de sangue, que tinha um monte de gente na frente dela. A Bíblia fala, quando a Bíblia fala lá no Evangelho que tinha uma multidão, e que ela teve que passar por uma multidão, não é 100 pessoas não, irmãos. O pessoal que seguia Jesus era muita gente. A Bíblia fala que ele distribuiu o pão lá para quantas pessoas? 5.000? 5.000? 5.000 homens. Ela podia ter desistido, olhado assim, foi caramba, como é que eu vou chegar lá? Quase quilômetros de distância. Jesus está lá, uma multidão aqui. Como que eu vou chegar lá? Vou parar no meio do caminho? Não, a gente tem que ir continuar e buscar o nosso objetivo, pedir, observar, pedindo, receber, e o que está errado? O que eu estou fazendo? Ah, mas eu estou fazendo tudo certo, não aconteceu ainda. Insista. A Bíblia diz para a gente perseverar em todas as coisas. Insistir. Insistir. Vai aparecer obstáculo, vai aparecer coisa no meio do caminho. A gente tem que ser resiliente. Não pode parar no meio. Não pode achar que não dá. Não pode achar que Jesus, não, o Senhor não está me ouvindo, não. Ele não está me ouvindo. Não. A Bíblia diz aqui, ó, se eu estiver em Jesus e as palavras do Senhor estiverem em mim, eu pediria tudo o que eu quisesse e vos seria feito. E continuando o verso, tem um motivo para que isso aconteça. Verso 8. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim sereis
meus discípulos. Tem um motivo. Deus quer abençoar. Deus quer conceder as bênçãos para todos nós. Porque tem um motivo, cada vez que a gente recebe uma bênção, o nome do Senhor é glorificado, é bendito. Uma vez eu falei aqui que quando fala aqui do fruto, que deis muitos frutos, é fruto para que glorifique a Deus. Não é fruto para que eu fique bem. Tem muita gente que acha que é para mim, né? Estou legal. Não é, não. É para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Tá? Acho que Paulo nas cartas diz assim, ó, se eu durmo, é para Deus. Se eu estou acordado, é para Deus. Se eu estou vivendo, é para Deus. Mas se eu morrer também, é para Deus. Tudo é para Deus. Amém, irmãos? Então, que a gente possa nos enquadrar aqui nisso, fazer um exame mesmo e olhar, ó, será que é mesmo? Será que eu estou mesmo? Será que o Senhor está em mim mesmo? Será que a palavra dele está em mim mesmo? Será que eu estou fazendo tudo? Tudo certo? Porque a gente, irmãos, às vezes, igual, tem 40 anos de crente, 45 anos de crente. E às vezes algumas coisas vai se normalizando, né? E a gente vai falar, assim mesmo. Não é assim. Quando eu aceitei Jesus, eu pegava meu prato de comida, né? Onde eu estivesse, eu parava, agradecia a Deus, falava com ele, Senhor, obrigado por esse alimento. Há uns tempos atrás, semana passada, eu já não fazia isso, para mim era normal. Por quê? Porque agradecer a Deus, eu já sou grato a Ele. Eu acordo de manhã, faço o meu devocional e agradeço a Deus por tudo. E essa semana eu aprendi uma coisa. Estava fazendo um serviço lá num condomínio lá. Aí eu fui ver o interfone de um rapaz lá, Rodrigo, os irmãos lembrem dele nas suas orações, para que Deus possa tocar no coração dele e ele aceitar Jesus. Né? E eu estava lá na hora do almoço. Estava aí a família dele, acho que a mãe dele, os filhos dele. E eu estava... a tomadinha do interfone era embaixo. Né? E eu, quando vou fazer um serviço embaixo, eu sento no chão mesmo. Né? Eu sento no chão e fico lá fazendo meu serviço. Aí ele passou por mim tal, e convidou, vamos almoçar? Eu falei, não, obrigado, bom apetite para você. Ele falou, obrigado. Aí uma coisa que me chamou a atenção. A família dele estava sentada na mesa, eles levantaram, né? E simplesmente começaram a agradecer a Deus. A família reunida na mesa. Aí eu pensei comigo, nossa, que coisa, né? Acho que ele deve ser um pastor ou um irmão. Mas aí eu, continuando a fazer o serviço, aí eu vi na estante dele assim, um monte de imagem. Ele não era crente. Mas na mesa, ele deu graça. Então é coisa que para a gente vai passando e a gente vai normalizando.
né? Eu dou graças a Deus todo dia mesmo, quando eu levanto, faço a minha devocional, agradeço a Deus pelo dia. Mas acho que Paulo em Timóteo mesmo, ele fala que, uma discussão lá sobre o alimento, ele fala que o alimento recebido com ação de graça, né, alguma coisa, eu vou resumir, que torna-se bênção para as nossas vidas. Aí eu comecei a pensar, falei, vindo no carro com o Marcos, eu comentei com ele, aí o Marcos falou, mas nós somos gratos a Deus e tal. Mas eu lembrei de Timóteo, é ação de graça. É ação, eu tenho que fazer alguma coisa naquele momento. E o que eu tenho que fazer é orar, é agradecer a Deus. Embora eu seja grato por tudo, mas naquele momento da refeição eu tenho que agradecer a Deus. Por quê? Eu não sei de onde que vem as coisas do mercado. Eu não sei de onde que vem. Eu não sei se foi oferecido a alguém. Eu não sei. Vai estar contaminado? Mas a ação de graça torna, a passagem aqui é Coríntios, não lembro se é Coríntios ou Gálatas. A ação de graça, ela torna o alimento santificado. Ele não fala puro, fala santificado. Né? Então é essas coisinhas que para a gente passa e a gente começa a acostumar e a gente começa a normalizar que não pode. Por quê? Porque eu estou em Jesus. A palavra dele está em mim. Eu sou diferente. Vocês é diferente. Como eu comecei aqui, corpo de Cristo. Jesus. Fala aí, igreja. Vai comigo. Eu sou Jesus. Sou corpo. Amém. Glória a Deus. Somos corpo. Amém? Somos corpo. Então, o Senhor está em nós. A palavra do Senhor tem que estar em nós. Está em nós. Amém, irmão? Nós não devemos deixar passar as coisas e achar que é normal. Não vamos normalizar as coisas. Né? Vamos estar sempre atentos às coisas de Deus, às coisas espirituais, aquilo que diferencia nós do mundo. Nós não somos do mundo, apesar de estar aqui como a oração de Jesus. Não pertencemos a esse mundo. As coisas desse mundo não é para nos agradar. Nós temos que nos agradar com as coisas de Deus, com as coisas do reino, com as coisas espirituais, e não com as coisas do mundo. A gente tem que se lixar para o mundo aí fora. Não tem nada para nos oferecer, enquanto Deus nos concede a vida eterna, nos concede salvação, nos concede o paraíso, nos concede um dia de um lugar de paz, né? Um lugar onde não haverá choro, não haverá pranto, não haverá nada disso, e nem precisaremos de sol, porque Ele é o sol. Né? Essa é a diferença. É isso que nós temos que esforçar para ser, irmão. Crente, fiel, crente. Igual algumas pessoas falam, não, aquele cara é fanático. Crente, fanático. Amo Deus, amo as coisas de Deus, amo as obras do Senhor, odeio o mundo e as coisas que tem no mundo, porque eu sou Jesus, sou corpo. Amém, irmão? Sou diferente. Amém, irmão? Nós somos diferentes, né? Nós estamos com Deus e pode ter certeza, irmãos,
né? Que se nós procurarmos cumprir a palavra do Senhor e andar com a palavra do Senhor e andar com Jesus, tudo que pedires vos será feito. Amém, irmão? Glória a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Quando eu falo que a gente normaliza tudo, né? Normaliza tudo. Vou falar da igrejinha. Igrejinha da Índia. Igrejinha da Índia não, igrejona da Índia. Pessoal lá, pessoas normais, andam igual a gente, normal. Mas na hora de culto, os irmãozinhos põem sua gravatinha lá, e as irmãzinhas têm uma tradição lá, né, que as mulheres usam aquele, parece um tapete, uma obra de tapeçaria, né? Mas ela põe assim, uma cinta, né? E vira uma saia. Não, as irmãzinhas não entram na igreja se não colocar aquilo. E o interessante, que veio na igreja do Rafael, alguns convidados lá, o missionário trouxe algumas convidadas lá da Tailândia. E elas, roupa normal, tudo bem. Deram oportunidade para elas louvar o Senhor. E elas correram para o fundo da igreja. Aí foram perguntar para ela, mas por que vocês estão indo? Porque a gente tem que pôr, eu não lembro o nome, acho que é sair, alguma coisa. É aquele negócio. Elas, mesmo aqui no Brasil, não entram na igreja, não oferecem alguma coisa para Deus sem estar com aquilo. Atenção. Observa. É uma tradição, eu acho bonito. Como eu falei, eu gosto de coral. E todos os corais, eu gosto muito da Índia, os irmãos. Não da Índia em si, que a Índia é um traste idólatra, né? Tem milhares de deuses, até o macaco é Deus lá, né? Mas esse estado da Índia, que eu citei aqui, Mizoram, que 98% são cristãos, tem essa peculiaridade, né? E eu gosto muito dos coral lá, porque eles são muito bons quando né, nas coisas que fazem para Deus. E as mulheres usam esse sair, vai até lá embaixo, né? Às vezes por cima da roupa mesmo. Ela chega e vai entrar na igreja, está com a roupinha lá, elas pegam e colocam o bagulhinho lá para entrar na igreja, né? Eu vou observar, diferenciar, né? Ser diferente, é costume, né? Mas e nós aqui no Brasil? Temos que ser diferentes, né? As coisas do mundo não são para nós, não, né? Não são para nós. Não temos que achar legal, que achar bonito, que querer fazer igual. Tem muita gente que faz igual. Não vou falar aqui, mas tem uns irmãos aí que põem até luz na igreja e transforma a igreja numa verdadeira discoteca. Tem outras que o culto não é culto mais, é show, né? É show. É isso para nós, tem que fazer diferença. É culto. Eu vou na igreja. Ah, mas parece quadrado. Ó, Miguel Paletó, calorzão. E daí? Estou indo para a igreja. É diferente. Estou indo para alguém podia falar assim, eu nem sei porque estou entrando nisso. Alguém podia falar assim, pô, mas Jesus era um humilde, vivia no meio do povo.
Legal. Beleza. Mas sabia que a túnica de Jesus, ela não tinha costura? Era diferente dos outros? Tanto é que os soldados romanos sortearam, eles queriam para eles. Porque tinha valor. Era diferente. Então essas coisinhas, irmãos, a gente tem que começar a observar. Deus possa nos abençoar e nos ajudar. E que a gente possa sempre falar com alto e bom som. Eu não sou do mundo. Eu sou de Cristo. Eu pertenço a Deus. Amém, irmão? Glória a Deus. Porque só assim, aquilo que nós pedirmos, nós vamos alcançar. De outra maneira, esquece. Não vai, mas não vai mesmo. Não adianta. Amém? Se a gente não firmar os passos e andar nos caminhos do Senhor e fazer as coisas do Senhor, conforme a palavra manda, não tem jeito. Nós não vamos a lugar nenhum. Vamos ficar aqui igual o rei lá. Bem sucedido. Serviu ao Senhor. Andou nos caminhos do Senhor. Deus o prosperou. Fez tudo. No fim, detalhezinho. Não posso oferecer? Oferece por mim. Simples. Queria ganhar a vida. Mas amém, que a gente possa estar sempre atento a essas coisas, porque essas coisinhas é que faz a diferença na vida do crente. Amém, irmão? Diga glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, nós já vamos encerrar o culto, avisando, que então, essa semana nós temos quarta-feira, culto de oração. Peço aos irmãos que venham orar com a gente em nome de Jesus. Quinta-feira, terça-feira tem o ensaio dos jovens? Pastor? Tem. Os jovens, quem que não está vindo aqui dos jovens que você queria convidar aí? Pastor? Assim, a Patrick, a Paloma, que são jovens ainda. Gostaria de ver vocês aqui mais na igreja. A escola dominical se prometeu para mim que ia vir, não veio. Que mudou de horário, A gente não veio mais, mas tem que vir, tá, irmãos? O pastor falou, que se isso for, é o som que nós temos que fazer. Não é complicado, é complicado? Não é. Irmãos, a luta, a batalha é grande, não é fácil não. A vida já em si, já proporciona para a gente, Patrick? É uma batalha titã todo dia. Todo dia tem que trabalhar, todo dia tem que ganhar seu dinheiro, seu ganha-pão. Aí o que o Senhor quer nos oferecer? Depois dessa vida, uma vida de paz, de alegria. Então nós temos que cuidar desta sem nunca esquecer da outra, que virá uma hora. A gente não sabe quando vai vir. Quem é que tem certeza de quando vai morrer? Ninguém tem. Ninguém sabe. Pode ser jovem, pode ser mais velho, mais jovem, mais novo, não importa. Nós vamos embora um dia. Então se esforce para estar na casa do Senhor. Então, terça-feira, como é o nome dela mesmo, Ana? Camila, terça-feira, às 19h30, 19h30, o pastor Miguel convida todos os jovens a estarem aqui. Tá? Nós estamos fazendo um trabalho com os jovens, o pastor Miguel que está à frente. Venha participar, venha fazer diferença em nome de Jesus. Quarta-feira tem oração, às 20 horas.
Quinta-feira nós temos aqui o nosso seminário com o pastor Roy, a partir das 7h30 da noite. Aprender a palavra de Deus. Sexta-feira, às 20 horas, nós temos culto. Olha só, né, irmão? Terça, quarta, quinta e sexta. Dá para ser abençoado, né? Louvado seja Deus. Deixa um pouco o mundo, né? A gente já gasta nosso tempo durante o dia todo, não gasta? O mundo. E depois à noite também? Não, irmão. Deixa a noite para o Senhor, em nome de Jesus. Domingo que vem, irmãos, todos aqui deverão estar aqui. Atenção, obreiros. Cadê o Estevão, o Oséias? Vou pedir para entrar aqui, porque eu vou dar um aviso aqui. Queria que vocês estivessem aqui, né, para ouvir. Amém? Todos os obreiros deverão estar aqui às 7h30 da manhã, domingo que vem. Amém. Todos deverão estar aqui às 7h30 da manhã. Por quê? Vamos começar o culto às 8 da manhã e vamos ter louvor, batismo. Depois nós vamos encerrar essa parte por 10 minutos, receber o pessoal, os visitantes, os obreiros vão preparar, né, direitinho, vamos. Sabe como é que é? Batismo, né? Sai aqui, olha, aqui na retinha, tem que dar aquela coisa baseada assim, depois nós vamos receber o pessoal que vem de fora. Então, alguns deverão vir nos visitar a nossa festa de 40 anos. Aí vamos começar o culto às 8 horas, provavelmente em ponto, para dar tempo de tudo. Amém, irmãos? Então peço aos irmãos que estejam aqui às 9 horas, quer dizer, né? Às 9 horas, tá? Mas às 7h30 da manhã, todo mundo deverá estar aqui. As 3 igrejas deverão estar aqui neste horário, em nome de Jesus. Amém? E o traje, por favor, social, principalmente os obreiros, todos de social. O pastor Miguel falou uma coisa, é verdade, tá? Certo que ele está no mínimo assim, ó, né? Eu que sou meio relaxado também nessa parte, né? Mas também não tem terno também, eu não tenho roupa social assim não, né? Mas amém. Semana que vem então vamos traje social e nós vamos receber aqui alguns irmãos. Quero que todos, né, recebam bem os nossos visitantes, os nossos irmãos de Varinhas, do Butujuru, estarão aqui conosco em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor Estevão está aí para fazer a oração final? O pastor Estevão fará a oração final, abençoando sua família, abençoando você, bem, em nome de Jesus, e eu darei a bênção apostólica. Fique abraçado com o irmão que está do seu lado, diga para ele que ele é uma bênção na sua vida. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pastor Estevão, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoa a senhora essa conselho regional. Amém. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus e as consolações do Espírito Santo reine em cada coração de cada irmão e cada irmã aqui presente hoje, sempre, e todo o povo diga amém. Amém. E em Jesus nós somos. Está encerrado em nome de Jesus e abraço o seu irmão antes de sair.